Oi, pessoal, boa tarde a todas e a todos, bem-vindos, sabe? Dando prosseguimento aí à nossa semana aí do meio ambiente na web. Nós estamos aí com duas lives, a primeira agora com o Felipe Tavares, a respeito da importância dos coletivos socioambientais na construção de uma cidade sustentável, tema importante, né, justamente nos territórios. E aí eu vou apresentar a minha pessoa primeiro, né, aos colegas aí do Felipe. Eu me chamo Gustavo Malaco, sou biólogo, ambientalista, tenho uma atuação no terceiro setor, e aí uma construção aí por conta dessa atuação nas organizações da sociedade civil, com coletividade, com organizações, com redes. E, Felipe, você quer se apresentar ou posso falar de você? Acho que... Você que sabe, Então, vai assim, lá. deixa eu mandar ver. Então, vou mandar ver aqui. O Felipe Tavares, cofundador do Instituto de Desenvolvimento Regenerativo, autor do livro Chamado à Liderança Regenerativa, agroecologista e engenheiro ambiental. Se quiser complementar algo aí, o Felipe tem um trabalho aí fantástico aí, mediante esse instituto, em que tem todo um trabalho aí em prol justamente da sustentabilidade, da coletividade, que é o papo que a gente vai ter agora nesse momento. Fica à vontade se você quer complementar algo, o Felipe. Valeu, Malaco. Não, é isso. Eu trabalho com o Instituto de Desenvolvimento Regenerativo, que trabalha com uma metodologia específica, né, de gestão de projetos, de concepção e execução de projetos, que é o desenvolvimento e design regenerativo, e é um aprofundamento na discussão em sustentabilidade. Quem quiser saber um pouco mais, né, o nosso site é desenvolvimentoregenerativo.com, né, então entra lá que tem muita informação e a gente está interessado assim, né, em discutir qual que é o nosso papel, né, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, nesse contexto que a gente está inserido. Como que a gente pode desempenhar um papel que tem efeitos, que é o que a gente chama regenerativo, que é de contribuir para a vitalidade, para a saúde dos lugares que a gente ocupa. Um desses lugares, claro, é a cidade, para quem mora na cidade, né? Assim, Sim. nosso bairro, nossa cidade, assim, é um desses lugares que a gente pode contribuir para a vitalidade, e acho que é o foco aí da nossa conversa hoje. Né? É. Então, pessoal, a gente aproveitou essa semana do meio ambiente e conversei um pouquinho com o Felipe para a gente falar um pouquinho dos cases, né, dos estudos de caso que a gente tem trabalhando aí no município de Uberlândia, como também em Minas Gerais, que é a partir de coletivos socioambientais, né, que são redes, que são pessoas, organizações que se colocam à disposição em trabalhar de forma sistêmica, integrada, na busca da sustentabilidade. Então, assim, eu queria começar a conversa, né, falando um pouquinho de situações que a gente conseguiu juntar essas pessoas, os cidadãos e essas instituições, e conseguiu avanços aí para a nossa região, proteção de locais. Então, é muito importante essa questão, porque o movimento ambientalista, né, ele passa a ter um protagonismo, né, a partir da década de 70, justamente com a Conferência de Estocolmo, e depois as conferências, elas têm outras que são realizadas, especialmente aí a Rio 92, que também foi um boom no Brasil justamente dessa coletividade. Vários movimentos ambientalistas, eles surgiram naquele movimento. Por exemplo, o Fórum Brasileiro de Organizações Não Governamentais e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ele surgiu justamente na Rio 92. Então, várias organizações aí naquela efervescência na agenda ambiental, né, com a discussão do desenvolvimento sustentável. Então, instituições aí como a SOS Mata Atlântica, instituições depois no futuro como o ISA, o Instituto Socioambiental. Então, você passa a ter organizações que começam a trabalhar de forma organizada, já que a Constituição Federal de 88, ela passou a colocar a existência dos conselhos gestores, né? Anteontem, a gente teve até uma live a respeito, fiz uma live com a Letícia Maes, com a advogada, que a gente discutiu a questão dos conselhos de política pública, né? E eles vêm justamente, olha só, Constituição de 88, Rio 92, então vem essa conexão, porque aí o Brasil exige um CNPJ, né, para boa parte das pessoas que queiram participar de conselhos, eles têm que estar associados a uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, e aí essas organizações elas passam a existir
com mais efervescência, né, com mais intensidade, especialmente aí a partir da década de 90. Não que não existiam outras organizações no momento anterior, mas elas passam a ter esse volume, né? E aí foi uma reta ascendente no Brasil, né? Minas Gerais, eu queria destacar um pouquinho, eu comecei a participar do terceiro setor em 2005, quando eu retornei a Uberlândia. E aí comecei a participar também do movimento ambientalista no Estado. Então me coloquei em algumas organizações não governamentais de Uberlândia, a Ambiente e Educação Interativa, a Organização para a Proteção Ambiental, a OPA. Em 2008, ajudei a fundar a Associação para a Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro. Então aí foi um momento que era muito interessante, que tanto no governo estadual, em que a gente tinha à frente o Dr. José Carlos Carvalho como secretário de Meio Ambiente, que foi ministro de Meio Ambiente durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, amanhã, pessoal, já convido. Tem uma live, inclusive, com o Zé Carlos Carvalho, às 10 horas da manhã, a respeito, a gente vai falar um pouquinho da agenda socioambiental no Brasil. E a gente também tinha, ao longo aí do governo Lula, a Marina Silva, à frente do Ministério do Meio Ambiente, e ao lado dela, o João Paulo Capobian, que foi um fundador do Instituto Socioambiental, também da SOS Mata Atlântica, hoje do Instituto do IDS. Amanhã ele vai estar falando também a respeito dessa agenda socioambiental. Ele foi secretário adjunto do Ministério do Meio Ambiente e secretário nacional de Florestas e Biodiversidade. Então, consequentemente, a gente tinha um momento que a gente tinha o avanço justamente dessa rede de organizações não governamentais. Então, em Minas Gerais, a gente tinha, por exemplo, uma secretaria estadual que trabalhava essa questão das organizações não governamentais. Então, a gente tinha encontros. Todo ano, a gente pelo menos ia 2 vezes ao ano em Belo Horizonte e juntava 30, 40, 50 organizações com encontros com secretários estaduais, com todo o corpo técnico da Secretaria de Meio Ambiente. Então foi uma época de ouro, que eu posso dizer. Eu não acompanhei muito a pauta federal, mas da mesma forma ela ocorreu também. Mas aqui em Minas Gerais foi algo muito importante, porque nesse momento a gente passou a ter ao lado o poder público, a gente poder cobrar, a gente poder fiscalizar e construir política pública. Então é o que a gente espera dos governos nessa questão. Então, eu queria passar esse primeiro case, foi o Fórum Ambientalista de Minas Gerais, de organizações não governamentais, e com isso a gente também criou, na época, o Fórum aqui do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Conseguimos juntar quase 12 organizações. Felipe, você quer falar um pouquinho agora desse estado da arte? Porque eu sei assim que o Felipe hoje tem um trabalho, assim, vocês podem verificar o tanto que tem melhorado a discussão em Uberlândia em relação à questão agroecológica hoje, né? Seja pelas feiras, pelos movimentos, foram movimentos também que surgiram no âmbito aí da universidade, acho que o Felipe pode falar muito, por exemplo, do Guarás, né, que foi um movimento coletivo que depois deu diversos braços, né, Felipe? Tem gente hoje, por exemplo, que está em organização não governamental dentro de assentamento, tem pessoas, por exemplo, que estão atuando na iniciativa privada, como há pouco tempo aqui a gente conversou com o Henrique. Então, agora tem o Semeando, né? Sementeiras, né? Que vocês tenham trabalhado, e agora uma nova iniciativa que eu tenho acompanhado muito marginalmente, que é até a questão do pólen. Se você quiser falar um pouquinho desse Sim. case que vocês têm construindo, que é um trabalho que nós estamos falando que começou há quase uma década, né, Felipe? Isso, Atrás. isso. É claro que é difícil Uhum. marcar Sim. um ponto, né, no tempo de quando começou, mas eu acredito que 10 anos para cá foi onde o movimento começou a ganhar força e com certeza o Guarás teve um papel significativo nisso. O Guarás é um grupo universitário de agricultura ecológica, né, de agroecologia. Então começou em 2009, né, com alunos da biologia e a partir daí foi caminhando, se desenvolvendo até se institucionalizar por meio de políticas públicas, inclusive, né, dos núcleos de estudo em agroecologia, né, a partir da política nacional de agroecologia. Então, ganhou muita força, onde o Guarás, por exemplo, ele passou a integrar o CIEPS, que é a incubadora de empreendimentos populares e solidários da Universidade Federal de Uberlândia, né, por coordenação da Cristiane Bertanha, e isso ajudou a dar um fôlego institucional e com recursos federais para a disseminação do trabalho agroecológico, principalmente dentro de assentamentos da reforma agrária, né? Eu fui dos bolsistas, né, consultores, né, enfim, fazia assessoria técnica agroecológica
dentro desses assentamentos, então onde começou a ter mais ofertas de cursos agroecológicos e, claro, que outras iniciativas também paralelas que, enfim, que também existiam, né? É, e a gente enxerga que isso foi ganhando corpo, né? Igual eu falei, eu não quero colocar que só existe uma linha de desenvolvimento, foi um coletivo que às vezes conversava mais, às vezes conversava menos, mas o resultado de todos esses esforços eu acho que a gente pode ver hoje. Né? Antigamente, falar comprar orgânicos ou agroecológicos em Uberlândia era algo muito difícil, assim, né? Era algo inviável, né? Que não tinha muita essa possibilidade. Hoje, muito espaço para aprimorar, para aprofundar, mas hoje existem várias feiras, né? Então, tem feiras no Parque do Sabiá, por exemplo, né? Com apoio da prefeitura, que pode ampliar o apoio, pode melhorar, mas já existe esse espaço consolidado. Dentro da universidade, existe a feirinha, né, do CIEPS, da incubadora, a feirinha solidária, e no mercado municipal, acho que é um lugar icônico e maravilhoso, né, para ter assim, uma feira agroecológica, que é a Feira Pachamama, e outras feiras também, né, enfim, em diferentes lugares. Então, Marco, eu acho assim, uma discussão interessante que acho que a gente pode trazer, até tem a ver com o tema, né? O papel dos coletivos socioambientais, como que essas iniciativas, que às vezes começam com uma, duas pessoas, podem se desenvolver, crescer e influenciar todo um movimento em escala territorial, né? Em escala municipal, por exemplo. Uma contribuição que eu gosto de dar, assim, a gente trabalha muito, e o livro que eu escrevi, né, o Chamado para a Liderança Regenerativa, ele toca muito nesse ponto de desenvolvimento de agência pessoal. Como que, porque assim, você fez um panorama, né, do cenário governamental, né, municipal, estadual e também federal. Eu acho que é interessante comentar que essas políticas elas surgem, né, a partir de uma pressão popular, a partir de um esforço, né, coletivo. Elas não surgem do nada, assim, né? Assim, da vontade política. A vontade política é um reflexo da vontade popular. E a vontade popular ela é construída com pequenos coletivos. Então, assim, eu acho assim, tocar no começo desse fio da meada, né? Na vontade, por exemplo, de algumas poucas pessoas que juntam um amigo e falam, cara, vamos começar um movimento agroecológico, um movimento de economia solidária, economia local, né? Uma pessoa ela tem a capacidade de começar a agregar. E aí não mais ela está sozinha, mas aquele impulso inicial basta uma pessoa. Né? Sozinho a gente não faz nada, mas esse impulso de convidar, de compartilhar um sonho e chamar essas pessoas para sonhar junto, pensar meios, basta uma pessoa, que aí começa a se formar esses coletivos. Esses pequenos coletivos que aqui em Uberlândia a gente consegue identificar, né? Por exemplo, Amigos das Cachoeiras, né? Pô, a galera incomodada com o lixo nas cachoeiras, fala, vamos juntar, vamos criar um grupo, um movimento que a gente vai coletar o lixo, né, dentro dessas cachoeiras e fazer disso um movimento de educação ambiental. Isso se soma a outros projetos, né, outras iniciativas que criam um campo fértil para poder pressionar uma política pública municipal, por exemplo. Né? A própria o próprio apoio da prefeitura para a criação de uma das feiras agroecológicas só veio depois que já existia um movimento consolidado. Antes do movimento existir, que talvez é onde a prefeitura poderia contribuir mais, né, onde talvez era mais difícil, a prefeitura não demonstrou interesse, também não foi pressionada por ninguém, né? Mas depois que o Uhum. movimento se consolidou, a prefeitura, tem uma coisa legal acontecendo, então como que a gente pode contribuir? Isso passou a ser interessante para o poder público também. Eu acho que esse é um ponto interessante, estar nesses espaços públicos de discussão é fundamental, eu acho que você pode trazer essa contribuição mais de dentro já da iniciativa pública, dos espaços de escuta popular e tudo, né? Mas eu queria assim, deixar claro que movimentos eles se iniciam com pequenas pessoas, pequenos grupos de pessoas. Sempre foi assim que as coisas mudaram no mundo. Né? Pequenas pessoas compartilhando um sonho, que vão compartilhando esse sonho com outras pessoas, e a partir daí Uhum. isso vai ganhando uma proporção,
um alcance assim que gera transformações locais e transformações sistêmicas. Não, eu concordo. Eu até fiz essa reflexão para provocar quando a gente estava navegando em um mar muito calmo, né? E que foi essa época que a gente tinha. Eu estou dizendo o seguinte: quando o governo se coloca à disposição para a cidadania, para as pessoas, que é o dever dos servidores públicos, foi quando a gente encontrou um caminho muito bom, como eu disse, no governo federal e no governo estadual, nós tivemos uma época de ouro. Nós tivemos uma época em que você tinha unidades de conservação sendo criadas, em que você tinha políticas públicas sendo criadas, em que você tinha uma construção de uma agenda socioambiental. E agora, de 7 anos para cá, especialmente agora os dois, um ano e meio para cá, né? A gente encontra-se num cenário de terra arrasada, num local de anticivilização em toda essa agenda, de perseguição aos movimentos sociais, à coletividade, a quem coloca a cara para bater, a quem vai realmente trabalhar numa ótica diferente do que nós assistimos hoje, que vamos passar boiada enquanto a população está aí numa pandemia. E eu concordo com você, essa questão da coletividade, até te falei a respeito dessa questão do Guarás, porque eu sabia que tanto o Guarás como outras questões que se somaram, foi uma coletividade que começou com poucas pessoas e que os braços ramificaram e ajudaram, consequentemente, em todo esse crescimento, né, da rede agroecológica hoje, das feiras que tem a cada vez mais, sem o poder público, como você colocou aí, o poder público só foi entrar na hora que foi pressionado. Então, dessa importância. Você citou um exemplo muito bom, que foi o Amigos da Cachoeira. Então, que eles também passaram, você vê o movimento deles, toda vez que eles fazem uma ação, o pessoal pode conhecer, eles têm o Instagram deles, Amigos da Cachoeira. Agora, infelizmente, pela Covid, as ações estão paralisadas, mas quando a gente tiver a oportunidade, com certeza vão retornar. E hoje, às vezes, são ações que são dezenas de pessoas. As cachoeiras aqui da região. Vou citar outra aqui, por exemplo, que é a do movimento do Rio Claro, dos Rios Livres, que o Amigos da Cachoeira faz parte, o Angá faz parte, o Bora Remar faz parte, em que é toda uma luta na preservação, por exemplo, do Rio Claro, que está ameaçado por empreendimentos hidrelétricos. E antes do Rio Claro, isso tem bastante tempo, tem 13 anos, por meio de um coletivo, e era Angá, mais algumas pequenas organizações, inclusive organizações privadas ali de Tuiutaba, somaram na busca da luta pela preservação do Rio Tijuco e o Rio da Prata, que a gente tinha 12 empreendimentos hidrelétricos projetados. E nós pegamos aqueles 2 anos, infernizamos a vida do governo estadual, infernizamos a vida dos empreendedores, participamos das audiências públicas, levamos coletivos, trabalhamos. Resultado, contamos na época com o secretário, que era o Zé Carlos Carvalho na época, e foi constituída uma unidade de conservação no Rio Tijuco e no Rio da Prata. Com isso, o rio não está mais ameaçado por empreendimentos hidrelétricos. Resultado dessa coletividade que você destacou. Então, é muito importante. Tem outros movimentos na cidade que eu verifico hoje, surgirem. Por exemplo, a questão da discussão do plano diretor que nós tivemos entre 2017 e 2018. Foi um somatório de coletivos. Foi o movimento Sem Teto que se juntou, foram os movimentos populares que também se juntaram, foram os movimentos ambientalistas, foram docentes da Universidade Federal de Uberlândia, docentes também da iniciativa privada, de universidades privadas, e a gente conseguiu, ao longo de 2 anos, realizar toda uma discussão de dizer, esse plano não serve para a gente. Esse plano diretor que a prefeitura está apresentando não serve para a gente. Não representa a cidade, não representa o cidadão, representa uma parcela muito ínfima da sociedade. E conseguimos sucesso. O plano não foi aprovado, não foi atualizado em 2018, que era um plano horroroso. Conseguimos convencer 13 vereadores na base a dizer isso aqui não representa a sociedade. Então, agora a gente tem uma oportunidade, foi bom o Felipe destacar essa questão do coletivo, da gente pensar em discutir a cidade. Olha só quantos coletivos a gente tem levantado, né, Felipe? O Roça Urbana, que você viu que são jovens que estão colocando essa discussão da agricultura urbana, as feiras agroecológicas de Uberlândia, que são movimentos, são coletivos, né? Essa discussão do plano diretor, o Amigos da Cachoeira, o movimento do Rio Claro, o Mogi, que tem a Ereni, a colega Ereni, que tem uma luta ali pela preservação do córrego Mogi, é maior do que o Parque do Sabiá, é uma luta para preservar aquele ambiente cerrado que os loteadores querem colocar abaixo. Greves pelo Clima, ontem fiz uma live com um representante, o Damas Verdes, que trabalha a questão da arborização urbana. Então, todos os movimentos assim que
hoje ocorrem na cidade e a gente falta conectá-los melhor. Fazer essas redes, né? Transformar num movimento mais unificado. Então, quando eu destaquei aquele exemplo de 12 anos atrás, era talvez retornar. Agora, infelizmente, nesse cenário tenebroso, no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal da agenda socioambiental, é hora da gente buscar essa sinergia. É hora da gente buscar, porque na hora que a gente se junta, gente, esses coletivos, isso estremece as bases do poder público local aqui. Isso eu queria deixar essa reflexão a vocês aí, até essa provocação ao Felipe aí. Com certeza, Malaco. E acho que esse é um ponto interessante e vem com uma pergunta que teve aqui no Instagram, né? Como fortalecer essa rede, né? Qual seria a melhor forma de pequenos coletivos formarem redes de conexões e trocas, né? É, a questão, assim, não existe a melhor forma, né? Claro, existem diferentes formas, acho que eu posso trazer algumas considerações. A primeira que eu fui co-iniciador também, que aí voltado ao movimento agroecológico, mas muito nesse olhar de conectar as diferentes iniciativas agroecológicas, foi a Festa da Semente. Teve a primeira edição ano passado e agora a gente está pensando como fazer a segunda edição da Festa da Semente no contexto da pandemia, né? Vai acontecer de uma forma ou de outra, mas Com vai certeza. acontecer. Essa festa da semente, um princípio dela é que não existia troca em dinheiro, né? Não era permitido comercializar nenhum tipo de sementes mesmo, mudas. Na verdade, teve algumas pessoas que levaram alguns produtos ali, assim, que eles comercializaram, mas assim, as trocas em si, das sementes e mudas, eram trocas, você levava tudo que você tinha, colocava lá, as pessoas pegavam, isso fortalece o movimento como um todo, porque aquela variedade, aquela semente particular que você tem, passa a ter em outros lugares, isso dá uma segurança ecológica e alimentar também, e esses coletivos passam a se enxergar. É uma festa, é um movimento de interesse de todo mundo que trabalha com agroecologia. A agroecologia, a semente a semente crioula é central na agroecologia, né? Então foi uma das formas de valorizar a questão da semente, que a gente percebeu que era algo que vinha sendo dado pouca atenção dentro dos espaços agroecológicos, assim, poderia ter mais dada a importância da semente, né? A gente tem a intenção ainda de criar um banco de sementes coletivo. Já teve iniciativas, inclusive o Guarás participou de projetos de criação de banco de semente, etc. Mas isso é algo que ainda está distribuído entre esses pequenos núcleos, né? Então, essa é uma forma que a gente encontrou. Uma outra forma mais ampla de estreitar esses laços entre esses pequenos diferentes movimentos e, a partir daí, dar um corpo maior, porque eles, né, se enxergam, eles conversam entre si, e aí eles ganham a habilidade de fazer pressão de forma coletiva e com mais intensidade. Uma das opções que a gente quis implementar aqui em Uberlândia acabou entrando na Festa da Semente e está parado aí por enquanto, mas no momento apropriado a gente vai voltar com isso. E tem que ser também depois da pandemia, que é um festival. E aí a gente está se espelhando muito em um festival criado por uma amiga nossa de São Paulo, a Mônica Noda, que o IDR tem uma relação muito boa, que chama Câmbia Festival. Ela criou um modelo de festival colaborativo, onde não existe trocas monetárias, é um festival também construído nessa economia da dádiva, e é um festival que ele é muito adaptado às condições de cada lugar. E a ideia é que ele sirva para inspirar esse movimento em outros lugares. E você pode criar o seu Câmbia Festival a partir das necessidades e do olhar, né, do coletivo local. Então, seria uma forma de juntar todas essas iniciativas, onde cada movimento, por exemplo, teria um espaço para dar uma oficina, para fazer uma fala, para fazer uma prática, para contribuir com discussões, com eventos, né? Pré-festival, poderia ter alguns movimentos, Bora Remar poderia levar o pessoal para as corredeiras, né? Poderia ter movimentos aí nas cachoeiras, etc., como um esquenta. Mas o mais importante é que essas pessoas, esses coletivos, eles iriam conversar entre si, eles iriam criar junto esse festival. E esse processo, ele é o próprio resultado.
O processo de criar um festival que é aberto não é um festival do movimento tal ou da iniciativa tal, é um festival de todo mundo, coletivo, autogestionado, né? É um desafio ainda em alguns momentos criar processos descentralizados, mas é aí que eu acredito no poder das redes, né? Essas pequenas redes, que são esses grupos, se associam com redes maiores, com outras iniciativas e se transformam em uma grande rede, né? Então, esse é algo que eu tenho certeza no potencial, né, que a Rafaela colocou. Falta uma comunicação entre esses movimentos coletivos. A criação de um festival iria estreitar a comunicação desses coletivos. Claro que participa quem quer, né, mas eu acredito que muitos deles iriam participar. E uma terceira iniciativa aqui como sugestão, e é isso já está em movimento aqui em Uberlândia, né, até isso estou falando aqui em primeira mão, logo a gente vai começar a divulgar nas redes locais, é a criação de uma moeda local, né? A questão dos iniciadores, né? A vontade de uma pessoa, no caso o Bernardo, né, da Ecolabora, que trabalha com sustentabilidade, do Chuzero, compartilhou esse sonho comigo, né, de trabalhar economia colaborativa, economias alternativas, e, e ele falou, cara, o Uberlândia precisa de uma moeda local. Eu falei, eu concordo plenamente, vamos fazer? A gente começou a compartilhar esse sonho com outras pessoas e hoje já está avançado, né? O Tarek, que é um economista, né? Doutor em economia, está junto com a gente nesse processo de criação, e mais outras pessoas, né? Diferentes movimentos. O João, que Bora Remar comentou aí, ele está junto também aqui nesse movimento. E ele está só começando, a gente está criando uma base mínima para poder trazer mais pessoas. E chama Pollen, né, essa iniciativa, o nome dessa moeda, é uma moeda ecológica local. É uma moeda que tem como objetivo fortalecer essa comunidade, né, esse grupo de coletivos que trabalham a partir dos princípios da sustentabilidade, né, da economia justa, economia local, da localização da economia, né, também que se fundamentam em espiritualidade, saúde integral. Então, as pessoas que compartilham desses valores, valores ecológicos, valores sociais, né, valores culturais também, que trabalham ao seu modo, né, trabalham ao seu modo para trazer a visão de um mundo melhor, né, para tornar realidade essa visão de um mundo melhor, eles estão convidados para participar desse circuito econômico local. A gente está criando um circuito econômico local, onde as pessoas vão poder oferecer os seus produtos e serviços, comercializar entre si, né, com essa moeda local, e a instituição, que essa instituição coletiva, autogestionada, ela vai conseguir, a partir desse circuito econômico, fomentar determinados tipos de iniciativas, né? Então, né, tá aqui nos comentários, os amigos da cachoeira, eles querem fazer um movimento para limpar uma cachoeira qualquer, uma cachoeira do Rio Claro, uma cachoeira aqui de Indianópolis. Pô, que legal, isso é uma coisa que vai de encontro com os valores, com a missão dessa instituição que organiza esse circuito econômico local. Então, essa instituição ela pode escolher apoiar essa iniciativa. É uma iniciativa voluntária, não tem dinheiro envolvido, né? E as pessoas também poderiam ter um incentivo maior. Talvez se tivesse um incentivo maior, teriam mais pessoas. Então, a instituição poderia entregar para esse movimento, né? No exemplo aqui, Amigos da Cachoeira, uma quantidade de moedas locais para serem distribuídas entre os participantes desse mutirão e isso servir como um atrativo. Opa, eu vou lá, vou na cachoeira, vou conhecer pessoas interessantes, vou contribuir para a minha região e ainda vou ganhar uma moeda local que estimula e fomenta o comércio ecológico, cara, eu quero participar, né? E aí as pessoas começam a se enxergar mais. Você pode colocar o seu produto e serviço lá, você pode colocar algo que você quer comprar, né? Então, é uma forma de estreitar laços. Uma economia é um sistema de organização das atividades humanas, né? Então, se esse sistema é construído em valores ecológicos, valores éticos, valores sociais, a capacidade que esse sistema tem de fomentar esses valores nas pessoas é muito grande. Né? Fomentar, por exemplo, a autorresponsabilidade, a autogestão. Então, essa é a proposta mais nova. A gente está muito animado, né, em trabalhar dentro da perspectiva econômica. É um circuito econômico local
que a ideia é que ele gire aí em torno de 200 a 300 pessoas participando desse circuito econômico, e está no início. Quem tiver curiosidade, quiser participar, inclusive, do processo de implementação, está convidado, pode mandar uma mensagem para mim ou para o Malaco, né, Muito que interessante. tem espaço, não só tem espaço, mas a gente precisa de mais participação. E logo a gente vai fazer esse convite, e essa é uma das formas interessantes de estreitar e fortalecer esses coletivos. Não, a economia colaborativa, né, diante também da economia solidária, ela é um caminho para a gente refundar a nossa sociedade, né? E que a pandemia da Covid, ao menos, traga para a sociedade uma reflexão para que não retorne à normalidade, né, do antes. Isso a gente tem que colocar em mente e tem que trabalhar muito. Contrário, nós estamos fadados ao nosso fracasso como espécie, seja por um outro vírus mais à frente ou pela questão das mudanças climáticas, que essa sim é a maior ameaça à sobrevivência nossa e que colocamos em risco milhões de outras espécies, né, por nossas ações. Eu lembro, o Tatá, que a gente teve aqui em Uberlândia, né, na verdade pelo Fora do Eixo, mas em Uberlândia tinha o pessoal do Goma, né, do coletivo. Então foi uma Sim, iniciativa interessante, inovadora para a época. O que eu acho que não funcionou muito bem na época foi que, na realidade, você tinha um certo controle externo dentro de todo o Brasil. Então isso é algo para se tomar, que eu acho que tomar cuidado que essa iniciativa justamente está sendo trabalhada de um pé no chão e justamente por base de todo um coletivo. E é, eu lembro que o Fora do Eixo teve muitas críticas em relação a questão da moeda, que havia um abismo entre esses dois tempos. Mas eu estou também com muita expectativa, estou acompanhando pouco ainda essa questão dessa construção coletiva, mas estou muito entusiasmado, eu vejo de vez em quando vocês trocando algumas mensagens, quero me dedicar um pouquinho mais nessa questão, mas a economia colaborativa é um caminho, assim, sem nenhuma dúvida, porque trazer mais solidariedade, ainda mais num momento tão complicado, né, um momento da gente aproveitar essa reflexão para a gente pensar algumas saídas, né? Algumas saídas para as pessoas, uma saída mais efetiva para a agenda ambiental, que hoje infelizmente, esse desastre aí de ações, né? A Ana Paula sim. está dizendo aqui que o problema do Goma foi o Goma Card. Vou Então, assim, fazer um comentário aqui, porque tem. o Vitor Maciel foi Uhum. das pessoas que estavam à frente ali do Goma e do Fora do Eixo aqui em Uberlândia. A gente foi, né, assim, eu participei desse movimento do Fora do Eixo também. Lembro da época dessa moeda local, não cheguei a usar muito, mas é uma experiência que a gente está consciente que a gente foi buscar aprendizados, né? Então a Aprender gente os convidou. erros, né? É. Exatamente. Então a gente convidou o Vitor Marcel, ele faz parte do grupo, inclusive estava em algumas reuniões, né, nossas, e pôde compartilhar a experiência dele aqui com Fora do Eixo, a percepção dele sobre o que deu muito certo, o que não deu tão certo. Então, essa experiência anterior, né, é muito importante assim, e é muito bom. Eu fico muito feliz assim de poder construir essa segunda iniciativa que tem um contexto Tentativa diferente, né, um contexto ecológico. Antes era um contexto cultural, tão cultural. relevante quanto. Agora é o mesmo processo, mas com um núcleo, um nicho diferente, vamos dizer assim, né? E nos alegra muito ter essa experiência dentro do nosso coletivo para poder compartilhar, né, sobre os aprendizados e os erros. Então, a gente está assim, seguindo junto Ótimo. dessa, desse legado, né, que acabou sendo um legado, uma lembrança que a gente tem que isso existiu, isso foi tentado. Né? Então, moeda local. Talvez você converse com algumas pessoas, parece algo muito novo, muito inovador, mas é algo muito Mas antigo, né? é Muito antigo. consolidado, muito praticado, mas ainda com algumas barreiras culturais, algumas barreiras assim, mentais sobre o que a gente carrega, né? Alguns traumas assim da economia tradicional, economia dominante. Então, como criar uma economia local fundamentada em valores diferentes, uma economia que não incentiva a acumulação, né? Pelo contrário. Então, enfim, são discussões interessantíssimas e
Tá muito legal o movimento. A gente está conectado Não, e eu com tenho. uma rede nacional, pessoas do Rio de Janeiro que têm experiências, né? A gente está construindo junto com eles esse entendimento mútuo. Algumas pessoas de São Paulo e Rio de Janeiro que já estão nesse movimento de economia colaborativa um pouco mais efervescentes, assim, já estamos conectados. Então, é um processo local, mas que já tem uma rede conectada nacionalmente. Então, enfim, muito interessante. Não, e vendo a discussão no grupo de WhatsApp, você vê que é só gente comprometida. Isso faz diferença. E é uma coisa local construída aqui. E não uma iniciativa. Assim, é bom sim pegar a iniciativa de fora para saber como que ela funciona, mas você adapta à realidade local, com os atores locais. E aí tem uma chance. Até a Ana Paula falou a questão do lastro, né? Eu acho fundamentalmente é transparência, gente. Quando um processo é baseado com muita transparência entre as pessoas, não sobra depois nenhuma dúvida. Então isso é algo que a gente Exato. tem que trabalhar muito. Assim, o papo tem que ser reto. A conversa tem que ser. A gente que vivencia um pouco a questão política, a gente tem que deixar de parar de conversar em bastidores. A conversa tem que ser coletiva, na cara, tudo tem que ser jogado diretamente ali naquela mesa de negociações. A gente evolui dessa forma. As pessoas evoluem com transparência. E muitos dos erros que a gente está caindo hoje na sociedade é a falta de transparência. Eu vou ter uma live às 19 horas hoje sobre o ecoturismo. Vou falar um pouquinho da questão da transparência hoje em relação a esses conselhos de política pública para o turismo. E eu fiz um levantamento agora à tarde e em todas as áreas, impressionante. Na segunda-feira eu estava conversando sobre a questão do meio ambiente, né, em Uberlândia, o quanto que falta transparência nos conselhos, aí você vai para o turismo, falta também. Mas aí é o papel da sociedade, sabe? Eu acho legal essa iniciativa, quando eu vejo aquele grupo conectado, gente do Amigos do Cachoeira, pessoal aqui da Angá, com certeza o pessoal Damas Verdes, tem pessoas ali também, pessoal da agroecologia. Aí essa oportunidade que você já jogou na mesa. Pode ser que ali a gente consiga conectar. E um debate muito importante que a gente tem que fazer em Uberlândia para o próximo ano, né, é o planejamento da nossa cidade. Não tem como mais a gente abandonar. Está sendo quase um mantra da minha parte, em toda hora falar, gente, a gente precisa conversar sobre planejamento urbano. Porque o planejamento urbano ele é fundamental no município que se desenvolveu da forma completamente equivocada na mobilidade urbana, em relação à moradia, em relação às áreas verdes, em relação à água e saneamento, por justamente não ter um planejamento discutido com a população. Então, eu acho que esse é um debate que a gente tem que aproveitar agora e pensar essa oportunidade até o final do ano e começar a discutir. BH teve uma iniciativa muito interessante de planejamento urbano, que foi o Movimento Cidade que Queremos. Poxa, as pessoas falaram, olha que coisa fantástica esse lema, cidade que queremos. Nós temos que discutir que Uberlândia que queremos. Pode ter outras pessoas aqui de fora que fica Uberaba que queremos, que seja Araguari que queremos, qualquer outro amigo que estiver em outra cidade, discutir com transparência e com coletividade e aproveitar toda a sinergia, a experiência, né? E nunca, por favor, pessoal, menosprezar qualquer ente que se coloque à disposição em trabalhar, por favor. Às vezes é um pouquinho de experiência, sabe? Eu passei por isso no passado, quando era mais jovem, era mais agressivo, tal, e boas pessoas nos acolheram. Ô, Gustavo, peraí, vem aqui, sabe? Traga essa pessoa para o seu lado. Traga uma pessoa que quer o bem coletivo, quando você percebe isso dela. Então, assim, é uma provocação para você que está aqui de cada cidade, né, em que a gente tem um contexto político esse ano importante, né, discussão, inclusive de eleições, prefeito, vereador, etc. Discuta com essas pessoas que se colocam à disposição seus projetos em relação ao planejamento urbano. Por favor, essa é uma pergunta fundamental. Qual que é a cidade que você planeja para nós, sabe? Em todas as áreas, sabe? Mas eu estou destacando Uberlândia porque Uberlândia não fez seu dever de casa. Uberlândia não atualizou seu plano diretor. E aí, esses coletivos, todos que nós citamos aqui, da arborização urbana, do próprio plano diretor, das áreas verdes, da agroecologia, da água de saneamento, não citei vários aqui da própria moradia, né? Não, citei sim o Movimento Sem Teto, todos os movimentos. Esses movimentos têm que se conectar para esse momento, sabe?
tem que se conectar, a gente tem que ter uma sim. discussão a partir do dia 1º de janeiro de 2021, né? E falar com muita propriedade, sabe? Aqui está a Isso que eu Ana acho dizendo só que BH que está querendo, mas infelizmente não é que temos. Sim, mas foi uma discussão, Ana. Eu não sei, assim, amanhã nós vamos ter inclusive um debate, só te interrompendo a última. Amanhã eu vou trazer um debate, vou trazer uma arquiteta urbanista que trabalhou o plano diretor de Belo Horizonte. E ela vai falar da experiência, ela vai mostrar que houve um processo, sim, de coletividade na discussão. E a sociedade conseguiu seu plano. Agora, implementar é a sociedade continuando a pressionar, 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 pressionar. Desculpa, Tatá. Manda aí. não, não, é claro, assim, eu queria aproveitar essa fala sua, né, sobre a política, sobre o contexto político. Eu acho que é fundamental conversar sobre isso hoje, sabe? Enfim, e acho que você trouxe até um adormecimento passado, talvez. Hoje, se tem uma coisa que a gente não pode sustentar mais, é esse adormecimento, essa paralisia política, né? Desde a entrada do governo Bolsonaro e todas essas atrocidades que aconteceram, né? Esse absurdo impensável que até hoje é difícil entender como que isso foi acontecer, né? E aí a pandemia veio para jogar na cara o que já estava muito óbvio, que é a incapacidade desse governo de conduzir um país para um futuro melhor, independentemente de ideologia, de política econômica, que a gente já não está nem discutindo política econômica ou política social, a gente está discutindo capacidade, a humanidade. Né? Em primeiro lugar, a gente precisa ter um governo humano, independentemente do espectro ideológico político. Ser humano é um princípio básico para estar na política. A política está servindo a população, servindo as pessoas. Então, hoje, eu sempre trago para as iniciativas pessoais, né, a partir de acreditar fortemente nos movimentos sistêmicos, nas políticas públicas, né, que podem gerar transformação em escala, mas isso surge a partir dos movimentos nos níveis mais baixos assim de organização, né? Então hoje é impensável a gente se envolver, né, conduzir, é, estar, né, nesse momento de eleições da mesma forma que a gente estava antes. Eu acredito profundamente que é mais do que nunca um dever cidadão a gente se comportar diferente do que a gente vinha se comportando antes. Se você fazia muito antes, é momento de fazer mais. Se você não fazia nada, é hora de fazer alguma Muito coisa fazer. diferente, não simplesmente ir lá votar. Escolher um candidato, ir lá e apertar o número dele e confirmar, isso é muito pouco, não é suficiente hoje. Por isso que a gente precisa, né, se juntar. E aí os coletivos socioambientais, coletivos políticos, coletivos de diferentes naturezas, né? Hoje a gente tem que se enxergar, a gente tem que convidar as pessoas para conversar. Né? Então, o que você pode fazer, por exemplo, agora? Convidar os seus amigos, convidar pessoas, convidar conhecidos para discutir sobre as eleições que vão chegar agora. Ó, pessoal, vai ter eleição. E aí, como é que a gente vai fazer? Como que a gente consegue potencializar e ter um representante ali que seja, né, digno do nosso voto? Não é simplesmente, em quem que eu vou votar, não. Como que a gente pode se apoiar, discutir isso e aumentar as chances de ter uma representatividade maior. E o primeiro lugar que a gente pode fazer isso é na Câmara de Vereadores. Como que a gente quer mudar o presidente se a gente não consegue nem mudar o quadro da Câmara de Vereadores? Aqui em Uberlândia, para quem é de fora e não sabe, quase todos os vereadores foram presos em um esquema de corrupção, e aí eu tenho certeza que o Malaco está mais por dentro, sabe dos detalhes, mas isso virou notícia nacional, motivo de vergonha aqui para a cidade, porque deixou claro que todos, não vou falar todos, porque, enfim, não também não quero generalizar, mas quase todos os vereadores estavam envolvidos em desvio de verba, né? Então, assim, quase todos foram cassados, perderam seu mandato. Então, isso reforça a importância. Né? Então, se esses movimentos locais não conseguem colocar dentro de uma Câmara de Vereadores um, dois, três, quatro, cinco, né, vereadores, cinco representantes que de fato compartilham de seus ideais, das suas vontades, é porque esse movimento está fraco ou também orientando a sua energia para lugares que
enfim, que poderia reorientar a sua energia para esse lugar, que eu acho que é muito importante, mais do que nunca. Então, eu reforço isso. Isso começa com espaços de diálogo, né? Então, você não precisa ser candidato a vereador para chamar amigos, né, pessoas diferentes para discutir a cena política do seu município, por exemplo, né? Ver quais exemplos interessantes existem, quais falhas existem, como que a gente pode juntar diferentes coletivos em torno de uma mesma visão. É claro que não vai ter uma pessoa que vai representar 100% de você, né? Senão você que teria que estar lá sendo Sim. representante, mas assim, a minha sugestão é vamos nos apegar nas semelhanças, né, e não nas diferenças assim. Então, se tem algum vereador, alguma pessoa, né, algum movimento político que você acredita que tem valores sérios, né, pessoas que têm uma trajetória interessante, uma trajetória séria, é hora de se juntar, de aliar de alguma forma com essas pessoas para exercer o nosso poder político mesmo, o nosso poder popular. Votar é fundamental, mas é o mínimo, e o mínimo hoje está claro que é muito pouco. Então, o convite é esse, né, para você juntar amigos, conversar, encontrar quem que já está aí no radar das eleições e começar com foco nessas eleições agora, né, no foco da eleição dos vereadores, do prefeito também, claro, mas eleger um vereador não é ou não deveria ser uma coisa difícil para uma cidade que tem algum movimento articulado. Então, talvez o movimento que você começar a fazer agora para essa eleição, talvez não gere um candidato eleito agora, mas eu tenho certeza que é a semente para gerar o próximo, na próxima eleição. Né? Então, talvez, pô, mas aqui não tem nada articulado, vai ser difícil emplacar um vereador. Tudo bem, comece. Você já se colocou à frente desse processo. Agora, talvez não aconteça, mas eu tenho certeza que se esse processo continuar, na outra eleição é muito mais fácil possível que isso aconteça. E é fundamental a gente tomar também nas mãos assim, esse processo político, porque enfim, acho que não precisa justificar por quê, né? O próprio cenário nacional deixa muito claro por que isso é fundamental hoje mais do que nunca. Não, e basta, só aproveitando a fala, ela foi na veia. Olha o Congresso Nacional hoje. Majoritariamente, bala, Bíblia e boi. Esse foi o cenário que a sociedade foi responsável por isso. Não vou ficar colocando culpa para A, para B, mas foi a sociedade. Minorias de negros, minorias de mulheres, minorias de ambientalistas, minorias de indígenas. Tá aí o resultado, gente. Então, assim, é papel agora de todo cidadão começar na sua base refletir. É lógico, a gente tem que pensar em programa também, mas pense também nessa questão que não está representada hoje. A população brasileira tem mais mulheres que homens. E qual que é a porcentagem no Congresso? Menos de 20%. Negros, mesma forma. Ambientalistas, você não conta 10 no Congresso Nacional. Não conta 10. Agora, a rede de organizações não governamentais e a rede de pessoas atuando, que na hora de pegar e saculejar e conseguir botar, inclusive esse governo, desculpe a palavra, mas é um governo genocida que está aí agora, anticivilizatório, consegue botar na parede. Só que é incêndio toda hora incêndio. Se apaga um, é o outro que eles colocam ali do outro lado. Mas a sociedade tem conseguido em alguns momentos, essa sociedade organizada, mas ela tem que pensar em também fortalecer quem está lá na luta e colocar mais pessoas que queiram colocar à disposição realmente como servidores públicos para a população. Então, assim, é um ano estratégico. E os coletivos são essa base. As pessoas, naturalmente, é lógico, quem participou aqui de movimento estudantil, é natural a pessoa já ter uma predisposição para política, de querer realmente atuar, mas eu posso dizer o meu exemplo, quando eu passei nesses conselhos, etc., o amadurecimento quando você tem quando você pega os colegiados e junta com os coletivos, os colegiados que eu falo são os conselhos de política pública, é impressionante, pessoal. E tem vários amigos de luta aqui que a gente conseguiu também levar em alguns conselhos, levar em alguns espaços. Eu lembro do Guarás, quando teve uma audiência, eu não sei se você foi lá, Tatá. Eu lembro do Manfrim, o Henrique, a gente levou lá em Tuiutaba.
numa discussão eu acho que não sei se foi do refúgio, eu acho que foi do refúgio já de vida silvestre, na defesa, entendeu? Assim, você vai jogando a semente, você falou isso certinho, você joga a semente. E o Uberlândia merece isso, gente. O Uberlândia merece mais sementes, sabe, sendo jogadas nesse terreno. Porque o terreno é fértil, ele é duro. A semente germinar não é fácil, não. Mas facilita se a gente tem mais pessoas que vão cuidar dessa semente e vão monitorar depois essa planta. É isso, a política é a mesma coisa. Construiu a política pública, não adianta jogar só semente. Não adianta só se eleger o vereador. Você tem que acompanhar. Você tem que cobrar. Você tem que ocupar o espaço. Então lembre-se disso aí, lembre-se, assim. Essa live aqui no ator, assim, gostei muito, sabe, Felipe? É justamente para provocar vocês aí, para vocês que vocês possam se sentir provocados, quem já está no movimento, mais provocados ainda, e quem ainda não está, por favor, venham. Se você gosta da questão das áreas de conservação, tem espaço. Gosta do ecoturismo, tem espaço. Gosta da agroecologia, tem espaço. Uberlândia hoje tem um campo muito... Gente, há 15 anos atrás, quando a gente tinha as ONGs aqui, era só... só não, a gente chegou a 10, 12 organizações, mas era muita a questão estrito, sabe? Você não tinha essa pluralidade hoje, né? Da questão da disputa das podas urbanas, da agroecologia, sabe? Dos rios urbanos, do Amigos da Cachoeira. Então hoje tem mais diversidade, gente. Tem mais diversidade. Então nós temos que nos conectar melhor. Olha o exemplo de Florianópolis, o quanto que deu certo o mandato coletivo lá do Marquito do PSOL. Quero trazer a amiga Patrícia para falar uma hora aqui também, por meio de uma rede coletiva. Quantas políticas públicas estão vindo desse mandato coletivo? Conectado com a sociedade. Quando eu fiz aquela primeira reflexão do passado, quando era em Minas, que era uma época de ouro. É o que hoje, por exemplo, tem em Florianópolis hoje. Tem um mandato de ouro lá, conectado, um cara inteligente com as pessoas. Porque senão ele não fazia mandato, não. Ele não fazia mandato. O mandato faz com as pessoas. Não adianta ter um puta de um político lá, sem a base dele. E aí é uma troca, sabe? Isso falar, eu acho que a gente está com um pouco tempo aí no acho que tem 5, 6 minutos, eu acho, que a gente começou. Está finalizando. Quer fazer algumas considerações finais aí para a gente caminhar? Eu quero agradecer o pessoal que está acompanhando. A gente está ao mesmo tempo no Instagram e no YouTube, tem vários comentários interessantes. Eu quero ler um aqui só para, né, enfim, a Lara Lara Freitas fez várias contribuições, uma amiga de São Paulo, né, e ela falou: hoje nós podemos ser protagonistas em várias causas, mas mais importante é sermos pontes, unir pessoas, grupos coletivos, movimentos. Esse é o movimento e a renovação necessária. Eu concordo com a Lara e obrigado pela contribuição. E é isso que acho que surgiu aqui no comentário, surgiu na sua fala, né? Como que a gente pode ser ponte, como que a gente pode unir esses grupos, esses coletivos, para fortalecer algo que é comum, né? Acho que é importante a individualidade de cada coletivo. Cada coletivo tem sua essência, e quando eles se juntam, eles se complementam, eles se fortalecem, eles ganham uma força em outra dimensão, né? Então, o convite é esse: como que a gente pode fazer movimentos que naturalmente incluam, né, esses outros movimentos e, consequentemente, outras pessoas, furam as nossas bolhas particulares, ampliam as discussões, ampliam as nossas cabeças e as possibilidades de atuação no território. Tá, obrigado. Pessoal, sigo meus amigos aí, por favor, siga o Tatá no Instituto. Cara, porreta, ainda ter a oportunidade de a gente conversar sobre o Instituto depois, Tatá, e juro para você, comprometo com vocês aí, a hora que der uma folga, também vou ajudar em relação a essa iniciativa da moeda, e aproveitar para continuar os convites, né? Nós vamos ter, daqui a pouquinho, 7 horas, vai vir a Simone Lopes e o Wesley Anastácio para conversar sobre ecoturismo e turismo de aventura nesse cenário. Então, quem não me acompanha, é só Gustavo.malaco, os colegas aí dos amigos do Tatá. Amanhã, 10 horas da manhã, isso vai ser pelo meu canal do YouTube, é só entrar no meu Instagram, tem a link na bio, com o Dr. José Carlos Carvalho e o João Paulo Capobianco. Falei um pouquinho aqui no início. O José Carlos Carvalho é ex-ministro do Meio Ambiente, o João Paulo Capobianco
foi ex-secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. Nós vamos falar sobre essa conjuntura socioambiental do governo Bolsonaro. Vamos ver se esses caras construíram boa parte das políticas públicas que a gente hoje tem sido destruídas. À noite, amanhã, 18h30, uma discussão sobre Estatuto da Cidade e Planos Diretores, 3 arquitetos urbanistas, vamos trazer o exemplo de Uberlândia e de Belo Horizonte, e sexta-feira fecha a programação com o Bernardo Marques e com a Sheila Reis, pessoal do Compostos e da Ecolabora, fazer uma discussão sobre lixo zero e compostagem. Então, conto. Quiser também fazer algum convite também, ô Tatá, fica à vontade aí. A gente tem mais, acho que 4 minutos ainda aí, 3 minutinhos. Não, perfeito. Eu acho que o convite mais interessante assim no momento é para chegar na cocriação dessa moeda local. A gente está chamando ela de uma moeda ecológica local, o nome dela é Pólen. Ela está no momento inicial de construção. A gente já tem um grupo de quase 20 pessoas discutindo, né? Mas tem muito espaço para participação. Então, né, podem me enviar um e-mail, mandar uma mensagem aqui no Instagram, no YouTube, enfim, qualquer lugar. Entra, talvez, desenvolvimentoregenerativo.com, né, no meu site, lá tem um formulário. Se quiser, né, participar desse grupo de criação, é bem-vindo. Mas também agora a gente está fazendo as primeiras definições do sistema digital que isso vai rodar e a gente vai depois divulgar isso amplamente. Então também não precisa ter pressa, porque vai rodar no Instagram, nos grupos de WhatsApp aí, de todos os movimentos locais de Uberlândia. Então é isso, pessoal. Convido a participarem mais desses movimentos, né? A assumir a sua autorresponsabilidade diante desse momento tão difícil que a gente está vivendo. E um dos momentos é de crise profunda econômica. Então, esse movimento de fortalecimento da economia local, movimento de localismo, ainda de uma economia ancorada em pensamento ecológico, né, é algo que a gente precisa muito. E esse movimento ele só vai acontecer e se fortalecer se tiver uma participação de muitas pessoas com comprometimento. Nós precisamos dessas pessoas. Então, né, se você é daqui da região de Uberlândia, vem somar com a gente aí, que vai ser bem interessante. Do mais é isso. Quem quiser saber um pouquinho mais das discussões que a gente vem colocando, né, Tatá, 28 segundos. desenvolvimentoregenerativo.com, tem muito conteúdo lá. Obrigado, Malago, pela discussão. Gente, obrigado. Vamos abrir Venha para os coletivos. Vários passaram aqui. Amigos da Cachoeira, Rios Livres. O pessoal do Guarás ainda tem o levantamento. Damas Verdes. É só com Mogi. Roça Urbana. Acompanhem, participem e acompanhem aí. Um abração, Tatá. Valeu demais, cara, pela parceria. Grande abraço.